paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria em nosso coração, né, chegar aqui neste momento esse que temos aí por hábito de refletir na palavra do Senhor, sempre uma palavra rápida, uma palavra objetiva, né, e a palavra do Senhor é sempre aquilo que nós necessitamos, né, porque em todas as áreas de nossa vida o Senhor tem uma palavra para mim e para você. E a você que é presente conosco nesse culto Vida em Cristo, nós desejamos a você aí que as boas mãos do Senhor seja presente na sua vida, abençoando aí cada um de vocês, onde quer que vocês estiverem, que vocês sejam alcançados aí pelas bênçãos do Senhor nesse dia, né? E que essas bênçãos se estendam sobre suas famílias e aí os seus projetos de vida. Queridos, para esta meditação, o livro é Mateus capítulo de número 13, nós estamos diante de um texto muito rico em conhecimento, é uma das parábolas que muito traz ensino para a nossa vida. A palavra do Senhor vai falar que por muitas vezes o Senhor ensinou através de parábolas, né? Sempre mostrando o valor e a direção do reino de Deus. E esta não é diferente, nós estaremos trabalhando dentro desta parábola, que é a parábola do semeador. A partir do versículo de número 3, a palavra do Senhor vai dizer assim: Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves dos céus vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, e outra ainda caiu em terra boa e deu boa colheita. A 100, 60 e a 30 por 1. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente no nosso entendimento, para que nós possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Queridos, nós entendemos, embora não somos agricultores, né? Bom, pelo menos eu não tenho experiência com a agricultura, mas pelo menos aquela noção básica, não é? Do ato de colocar a sementinha na terra e aguardar que cresça e dê fruto. Isso aí nós temos uma experiência, nem que seja a cebolinha, né? Lá no fundo do quintal, nem que seja uma horta de cebolinha, mas pelo menos nós já vimos, nós já cuidamos, já ajudamos a mamãe ali ou a vovó a fazer e cuidar daquilo ali. Então a gente sabe um pouquinho, pelo menos aquela noção básica do que é colocar uma semente na terra e ter a esperança de que aquela semente ela cresça e frutifique. Querido, a palavra do Senhor aqui dentro deste ensino, desta forma de ensino, parábola, né? Foi uma fórmula muito eficiente, né? Que o Senhor trouxe essa forma de ensino muito eficiente. Por quê? Porque o Senhor pegava das coisas do dia a dia, do cotidiano, né? Da rotina diária das pessoas e trazia o ensino acerca do reino de Deus. Porque o Senhor, o objetivo dele era pregar o reino de Deus. Então ele trazia os valores do reino de Deus, ele trazia a orientação do reino de Deus e trazia o conhecimento das pessoas da importância do reino de Deus, e usando aí coisas simples, coisas do dia a dia. E nessa parábola aqui ele usa em especial a semente, ou o ato de plantar, né? O ato de se colocar aí uma semente na terra e esperar o fruto daquela semente. Então, dentro deste assunto, o ato de semear, é que nós vamos aprender aqui através da palavra do Senhor algumas orientações que o Senhor quis passar ao povo daquela época, como bem quer passar aos povos de todas as épocas, queridos. Isso aqui é
para nós, humanidade, em todo o seu tempo. Pois bem, diz a palavra do Senhor que o semeador, ele saiu a semear. E conforme nós lemos aqui, enquanto ele semeava, parte da semente caiu à beira do caminho e as aves dos céus vieram e comeram. Interessante, queridos, que quando a palavra do Senhor, embora sendo uma parábola, mas o Senhor ele não define detalhes aqui com relação a muitas coisas, né? Ele nos dá o entendimento preciso daquilo que a gente precisa de entender e nada mais. Mas a palavra do Senhor aqui, Áurea, ela vai nos dar a noção de que aqui é um tipo de semente só. Somente um tipo de semente. Ele semeava apenas um tipo de semente. O que nós vamos ver aqui são os tipos de solo diferentes. Nós vamos ver um tipo de semente em 4 tipos de solo, completamente diferente um do outro, né? E o retorno de cada solo, o retorno que cada solo deu, né? Então esse aqui é a mensagem da palavra do Senhor quando ele quis passar para aquelas pessoas, seus discípulos e uma grande multidão, o que ele quis passar, os valores desta palavra acerca do reino de Deus, porque um desses solos aí, querido, eu e você, nós nos enquadramos nele. Em um desses 4 solos que caiu esta semente, eu e você representa a humanidade. Em um desses 4 solos aí nós estamos enquadrados nele. Então nós devemos ter muito cuidado com relação ao que a palavra do Senhor nos ensina. E o ensino aqui é esse: uma semente, 4 tipos de solo, que representa 4 tipos de pessoa, que representa 4 tipos de escolha, que representa 4 tipos de posicionamento e 4 tipos de frutos, né? E 4 tipos de árvores. A palavra do Senhor é maravilhosa, querido. Então, pois bem, vamos lá. Primeiro solo, né? Que a semente é uma só, é um tipo só. Primeiro solo, diz a palavra do Senhor que enquanto ele semeava, diz a palavra do Senhor que parte daquela semente caiu à beira do caminho, onde as aves do céu a comeram. Ou seja, tornou uma semente sem efeito para a plantação. Ela se tornou uma semente que, por mais que o tempo viesse passar, aquele semeador jamais colheria alguma coisa daquela semente que caiu à beira do caminho. E é interessante a hora que quando o Senhor fala essa parábola, né, os discípulos questionaram ele em particular. E o Senhor, ele deu a explicação de terreno por terreno para os seus discípulos. Não deu esta explicação para a multidão, mas deu esta explicação para os seus discípulos em particular. Ele detalhou aqui o que é este à beira do caminho e o que representa que essas aves dos céus que comeram a semente. E a explicação do Senhor Jesus aqui é que a semente que caiu à beira do caminho, elas representam as pessoas que receberam a palavra. A semente aqui simboliza a palavra de Deus. São aquelas pessoas que receberam a palavra de Deus, que ouviram a palavra de Deus. Esta foi a explicação do próprio Senhor Jesus aos seus discípulos. A semente que caiu à beira do caminho são aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus, porém não entenderam. Porém não se preocupou em buscar conhecimento. Simplesmente ouvi, mas não entendi e me dei por satisfeito. Quem ouve e não entende se dá por satisfeito. Não teve efeito a palavra de Deus na sua vida. E este tipo de pessoa, ele se enquadra aqui nas consequências que aconteceu com aquela semente quando foram comidas pelas aves do céu. E a explicação das aves dos céus aqui, o Senhor, mais à frente, nos versículos posteriores ao que nós lemos, vai falar que simboliza a presença do inimigo de nossas almas, tirando
da nossa mente a palavra de Deus, aquela que você recebeu e não entendeu, para que jamais você venha ter entendimento, para que jamais você tenha a ciência da verdade. Vem o inimigo da nossa alma e rouba e tira esta semente que está em algum lugar guardada na sua consciência. Você só não teve a explicação suficiente, o entendimento suficiente, mas ela é presente no seu entendimento. Ela é presente na sua mente. E é justamente isso aí que o inimigo vem e tira. Porque jamais o inimigo vai querer que você tenha acerca do reino de Deus entendimento. E esse entendimento faça com que você guarde isso no seu coração e aplique a palavra de Deus, sendo ela a regra para a sua vida diária, sendo ela a sua conduta diária, sendo você um obediente à palavra do Senhor, sendo você um praticante da palavra do Senhor. Queridos, infelizmente esta semente caída à beira do caminho, sendo comida pelas aves, é a história de boa parte da humanidade. Eu ouvi, mas não entendi. Mas tá bom assim mesmo? Não, não tá bom não. Não está bom. Queridos, as questões espirituais não pode ter dúvida. Não podemos carregar dúvidas e incerteza nas questões espirituais, uma vez que o céu, ele é alcançado pela graça de Deus mediante a fé. Quem tem fé não tem dúvida. Não existe espaço para quem quer o céu. Não existe espaço da fé e da dúvida. Ou é um, ou é outro. E para se alcançar o céu, o caminho é a fé. Tenha cuidado, querido. A palavra do Senhor vai falar do inimigo da nossa alma, que tudo que ele tem e projeta para a vida da humanidade chama destruição. E como que ele destrói? É tirando toda a sensibilidade e entendimento acerca daquilo que tem sido anunciado, das coisas concernentes ao reino de Deus. Tem cuidado. A palavra do Senhor vai nos alertar que ele anda ao nosso derredor buscando quem possa tragar, ou seja, tentando tirar de nossa mente o entendimento acerca das coisas de Deus. Então essa aí é a semente, o primeiro tipo de solo, né? Beira de caminho. Beira de caminho. Cuidado, querido, com beira de caminho. Na palavra do Senhor nos chama para estar no caminho, né? Olha, quem está à beira do caminho está parado. Quem está à beira do caminho não está em atividade espiritual. O Senhor nos coloca e nos quer ver inserido dentro do contexto jornada espiritual. Este aí é o propósito do Senhor para minha e para a sua vida. E aí a parábola continua e diz a palavra de Deus que o semeador continua a lançar a sua semente e agora ele vai para mais um tipo de solo, e diz a palavra do Senhor que ele, continuando lançando a sua semente, parte da sua semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, mas como a terra não era profunda, aí saiu o sol e as plantas queimaram e secaram, porque não havia raiz. Terreno cheio de pedras. Aí o Senhor dá a explicação disso aí, olha. O que são essas pedras? A palavra do Senhor vai falar que esse tipo de semente que caiu nesse tipo de solo, solo cheio de pedras, são as pessoas que ouvem a palavra. Aí já é diferente, olha. As pessoas ouviram a palavra e entenderam. Diz a palavra de Deus, e entenderam com alegria. Ou seja, teve entendimento completo da palavra do Senhor. Recebeu com entendimento completo, mas não preocupou em se firmar.
Não preocupou em se estruturar na palavra de Deus. Sabe aquele conhecimento superficial? Eu recebi o Senhor Jesus, encontrei o Senhor Jesus, aceitei o Senhor Jesus e fico só naquele relacionamento que a Bíblia condena, um relacionamento superficial. Muito raso. Muito raso. É algo que teria muito mais para eu me aprofundar, buscar saber, conhecer, aprimorar. Mas não. Eu me dou por satisfeito ali, por ir na igreja ali uma vez por semana, de 15 em 15 dias, fazendo uma coisinha aqui, outra ali, tendo um nomezinho de cristão. Querido, muito cuidado com esse posicionamento. Isso aí é terreno pedregoso. Isso é terreno que não te dá raiz, é terreno que não te estabiliza nas questões espirituais. Aí vem o problema. Quando o sol sai. Vai falar de sol aqui, o Senhor está simbolizando os problemas. E aí vem dois problemas que o Senhor fala que esse tipo de solo ele pode gerar. São as tribulação e a perseguição por amor à palavra de Deus. Queridos, quando nós defendemos a palavra do Senhor, guarda uma coisa no seu coração. Nós passamos a ter dificuldades. Temos bênçãos, sim. Grandes bênçãos, sim. Vida eterna, sim. Promessas, sim. Mas também nós temos dificuldade. É tanta dificuldade que o evangelho é simbolizado pela cruz. Tome a tua cruz. E falar de cruz não é falar de coisa... Não é de falar de uma coisa simples, nós estamos falando de um peso, de uma responsabilidade. Aí vem as perseguições e a tribulação pela responsabilidade da palavra. Agora eu tenho responsabilidade, mas eu não tenho raiz. Mas eu não tenho raiz, tem responsabilidade, mas eu não tenho raiz. Diante da responsabilidade, o que eu faço? Abandono a palavra. É representada por esse tipo de pessoa que abandona a palavra diante da tribulação e da perseguição por amor ao reino de Deus. O contrário, quando isso aí, Áurea, nos leva lá para o Sermão do Monte. Lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, quando o Senhor fala, bem-aventurados sois. Olha o posicionamento. Em vez de nós nos sentirmos privilegiados por passar esse problema por amor a Cristo, não, abandonamos. E este abandono, simbolizado aqui por secar e morrer. Queridos, isso é muito sério, porque também faz parte, é o retrato de uma boa porcentagem da humanidade. Quantas pessoas vivem isso? Quantas pessoas recebeu a palavra? Quantas pessoas entendeu a palavra, entendeu com alegria, mas não buscou fortalecer, não buscou se firmar. Eu quero me firmar em tantas coisas, mas e a palavra do Senhor? Vai ficando, querido, não pode ficar. Precisamos de nos alimentar todos os dias. Com relação a questões espirituais, todos os dias necessitamos de nos alimentar, de buscar. A nossa alma tem as mesmas necessidades que a nossa carne nas questões espirituais, ser alimentada através do alimento espiritual, a palavra do Senhor. Caso contrário, eu serei como esta semente que caiu entre as pedras, que cresceu, mas não teve raiz porque a terra não era profunda. E ao sair do sol, ou seja, e via as tribulação, e via a perseguição, abandonou a palavra. E a consequência aqui é o secar e morrer. E aí ele continua lançando a sua semente, e chega aí na terceira semente, e a terceira semente vai falar, Áurea, que quando o semeador lança a sua terceira porção, essa terceira porção de semente cai entre os espinhos. Interessante, né, Ivan? Quando fala que cai entre os espinhos, nós vemos aí uma coisa muito interessante que depende muito do nosso esforço, né? Porque o que são esses espinhos? Quando nós lemos Gálatas, capítulo 6, versículo 8, nós vemos um versículo interessante que diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá
a vida eterna. E esse quem semeia aqui, nós colocamos aí quem recebe a semente também, né? Também. É a mesma coisa. Como o Ivan já disse, a semente é a mesma semente. É a mesma semente. O semeador também é o mesmo semeador, que é Cristo. E quem leva a semente em nome dele, né, leva a boa semente. A semente sempre será uma e o semeador sempre será um. E quando fala semeia para a sua carne, aquele que recebe a semente, mas não tira os espinhos da carne, né? Continua pensando na vaidade, continua pensando nos bens materiais, continua pensando nos valores aqui desta terra, né? Esquece que o sentido de cuidar dessa semente, cultivar essa semente, não é para esta terra. A Bíblia diz que nós somos aqui peregrinos, né? Nós estamos aqui cuidando dessa boa semente que foi semeada em nós, cultivando ela, fazendo ela crescer, para um dia nós herdarmos a vida eterna. Mas quando não tiramos os espinhos, aí nós começamos a pensar somente aqui. Aí vem o espinho da vaidade, o espinho de todas as coisas mundanas, né? Que sufocando, né? Sufocando. Então essa semente ela vai ser sufocada entre os espinhos. Porque eu não quero tirar os espinhos. Eu quero continuar pensando nessa terra aqui, nessa vida aqui. E tudo quanto é material sufoca aquilo que é espiritual. Aquilo que é espiritual não tem desenvolvimento algum no meio das coisas mundanas, das coisas terrenas, porque o Espírito Santo de Deus, ele bate a porta do nosso coração, mas ele não arromba, né? Nós que temos que dar lugar, tirar tudo aquilo que é espinho. Cada um de nós temos uma fraqueza em nós. Então, as nossas fraquezas são esses espinhos que sufocam a nossa vida espiritual. E nós precisamos estar arrancando eles, lançando eles fora, para que possa sobreviver esta semente em nós. E essa foi a explicação de Jesus. Olha, se você for lá para o versículo de número 22, 13 e 22, foi isso aí que ele explicou. As riquezas, as vaidades, as preocupações foram sufocadas aí, né? Sim. Foram sufocadas. A boa semente foi sufocada por isso aí, que a Bíblia simboliza como sendo os espinhos. E se os espinhos sufocaram, é porque os espinhos estavam mais fortes, né? É o semear na carne, conforme foi falado. E a consequência disso é a corrupção, né? Cultiva mais os espinhos do que a semente. Do que a semente. Isso aí é muito triste. Isso aí é a chamada visão terrena. Nada de espiritual. Visão terrena. A tua visão, a tua vida se resume somente aqui. E a palavra do Senhor que fala que quem tem a visão somente aqui é considerado como miserável. Ou seja, empobrecido da presença e da graça de Deus. Porque a palavra do Senhor te aponta para a eternidade. Vamos fechar aqui? A última. E aí ele continua então lançando a sua semente e vai para o quarto tipo de solo, e diz a palavra do Senhor que ele lança a sua semente e esta semente caiu em terra boa. Glória a Deus. Essa semente caiu em terra boa, e conforme a palavra do Senhor vai narrar, ela caiu em terra boa e deu uma boa colheita. Ela caiu em terra boa e gerou muitos frutos. Isso aí é representado por aquelas pessoas que recebem a palavra do Senhor. Ouve, entende, recebe e guarda. E faz a semente frutificar. Não abre mão dos valores que recebeu. Isso é maravilhoso, querido. E aí, olha, para a gente fechar aqui, a gente entende que foi um tipo de semente, apenas um semeador. Toda semente era boa, só os solos que eram diferentes. E nós entendemos que um desses aí nós enquadramos. Sim. Ou nós somos à beira do caminho, ou nós somos o solo cheio de pedra,
Ou nós somos o solo cheio de espinho, ou nós somos a terra boa. Em um desses aí, querido, nós nos enquadramos. Ah, mas eu não quero me enquadrar. Não, mas você está enquadrado. Querendo ou não, nós estamos enquadrados nisso aí. Aí, se eu chegar à conclusão de que eu sou um desses 3 solos ruins, e aí se você me perguntar assim, mas e aí? Eu cheguei à conclusão que eu sou um desses 3 solos que não gerou fruto, e aí, o que eu faço? Tem jeito para mim? Tem jeito sim. Glória a Deus que tem jeito sim. Enquanto tiver vida, tem jeito sim. Por quê? Porque nesta lavoura, neste terreno, tem como fazer os acertos, tem como fazer os ajustes, tem como fazer o preparo na palavra do Senhor, tem como haver mudança. Jesus é o agrônomo por excelência. Por excelência. Consegue mudar essa terra. Tem como ele fazer os ajustes nessa terra, e esta terra que seja ela cheia de espinho, ela pode se tornar a boa terra, seja ela à beira do caminho, beira de caminho no lugar de plantar, ela pode se tornar a boa terra, ela pode ser cheia de pedras, ela pode se tornar a boa terra, queridos, independente quem é você. Independente quem é você, mas o seu coração pode ser transformado e gerar fruto. E o interessante é que quando nós geramos fruto, esse fruto é para o nosso bem. Nós não estamos gerando fruto para outros, os outros até podem desfrutar de nossa boa maneira de viver, mas primeiro é para você. Primeiro é para você. A salvação individual, querido. E o nosso pedido a Deus é que você tenha entendimento dessa palavra, uma palavra tão simples, mas uma palavra que nos ensina tanto. Queira ser o solo fértil, queira ter o solo fértil, que o seu coração seja este solo, que você possa estar ouvindo esta palavra, deixando ela entrar em seu coração, dando crédito a essa palavra, porque só assim você pode gerar fruto. E diz a palavra do Senhor que a quantidade dos frutos foram 30, 60 e 100 vezes mais, né? 30, 60 e 100 por 1. Que Deus te abençoe, querido, para que assim seja a sua vida próspera, da graça do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Receba a nossa gratidão pela sabedoria da tua palavra. Receba a nossa gratidão porque o Senhor tem nos abençoado e o Senhor tem dado a oportunidade de fazer as mudanças necessárias. Sim, meu Deus. Assim nós oramos agradecidos por esta oportunidade e pedimos a tua bênção em favor de todos que estão ouvindo, que está junto conosco neste momento, que o Senhor possa estar trazendo entendimento acerca da tua palavra. E pela tua palavra nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.